com esse sentimento de entrega, eu quero fazer uma oração com você. E agradecer a Jesus por ter nos guardado durante o dia todo e pedir que Ele nos dê uma noite de estudo abençoado. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, misericordioso Senhor, obrigado porque o Senhor, só o Senhor é que mantém nossa vida. Obrigado porque definitivamente o Senhor não nos trata como nós merecemos, mas tem nos tratado como Jesus merece ser tratado, com amor, com carinho, com respeito, com paciência. Ó Deus, muito obrigado, porque isso é muito mais do que nós merecemos e mais do que nós precisamos. O Senhor nos deu salvação pelo sangue de Jesus e para nós isso basta, ó Deus. Mas acalma nosso coração, ajuda-nos, porque ainda estamos nesse mundo mau. Temos muitas necessidades, temos muitas vontades, muitas coisas enchem nosso coração. Que nessa noite, ó Deus, o Senhor venha estar conosco, sentadinho ao nosso lado. Que Teu Santo Espírito trabalhe em nossa mente para entender, em nosso coração para aceitar e em nosso corpo para viver o que vamos aprender nessa noite. Queremos entregar nossa vida em Tuas mãos. Recebe, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus esteja contigo. E que bom que você escolheu mais uma vez estar aqui na casa de Deus. E olha, nós vimos aqui que foi um sorteio moderno, né? Esse pessoal da mordomia é diferente, né? Isso é moderno, todos participaram, vai só melhorar. Porque Deus tem coisas maravilhosas para nós, para nos apresentar. Hoje tivemos a recepção ali dos aventureiros, né? As aventurosas ali, bonitas de Deus. Tivemos aqui sempre a presença do Senhor e é bom que você esteja aqui. Trouxe sua Bíblia? Trouxe sua Bíblia? Você trouxe sua Bíblia? Então abra sua Bíblia, porque nós vamos ler a Bíblia, várias passagens bíblicas, porque como eu não tenho muito conteúdo, eu tenho que usar quem tem. O Senhor tem conteúdo, amém? Então assim, tem gente que fala muita história, eu não tenho nada para contar para vocês, então eu tenho a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia. Primeiro texto de hoje, Efésios capítulo 4, verso 8. Abra sua Bíblia. Traga sua Bíblia sempre, para que você possa marcar, grifar, confirmar o texto que nós vamos ler aqui. Mas é importante que você sempre leia. O texto vai ser projetado ali, eu quero fazer uma breve recapitulação com vocês aqui sobre ontem. Ontem nós vimos a verdadeira adoração. Ontem foi um tema introdutório. Por quê? Porque o tema central de uma semana de mordomia não é dinheiro. Mordomia cristã nunca foi dinheiro. Nunca foi. O tema de mordomia cristã não é dinheiro, é adoração. Porque o mordomo cristão, ele é um adorador. E veja só oferta, dizima, cuida do corpo, gerencia bem o tempo, só quem cuida dos seus talentos é quem é salvo. Perdidos não cuidam direito das coisas que receberam de Deus. Os salvos cuidam direito. Por que cuidam? Porque amam. Porque amam. Quando você vai levar seu filho para uma creche, e você conhece as professoras da creche, e você vê que aquelas professoras amam crianças, o que é que você pensa? É aqui que eu vou deixar. Você fica mais tranquilo. Agora, quando você vai para um lugar que as pessoas não suportam criança, você nem pensa em deixar sua criança lá. Gente, quem ama a Deus, adora o Senhor. E quem adora a Deus, não tem problema com mordomia. Então, o tema da semana, a verdadeira riqueza, ela, na verdade, o tema é adoração. Como que eu adoro a Deus? Em vários aspectos da vida. E nós vimos ontem que adoração não é algo que eu recebo de Deus. E aqui é uma coisa importante. Você não vem para a igreja para receber um produto. Eu não venho para a igreja para assistir um programa. Eu não venho para a igreja para receber soluções. Eu não venho para a igreja para receber uma apresentação. Infelizmente, nós somos acostumados a ir para os lugares e descobrir antes quem vai pregar, quem vai cantar, como é que é o lugar. Porque nós ainda pensamos com mentalidade de consumidores. Nós não somos consumidores, nós não somos contribuintes, nós não somos parceiros de Deus, nós somos adoradores de Deus. E quem adora não vem para contribuir e nem para receber. Quem adora vem para ofertar. Contribuição é uma palavra que se usa para iguais. Eu sou igual a uma pessoa, então eu vou contribuir com aquela pessoa. Você entendeu o que eu falei, não é? Você não é igual a Deus, então você não contribui com nada. Não há paridade, não há igualdade.
Você não é parceiro de Deus. Você não é cooperador de Deus. Você não é sócio de Deus. Essas são todas palavras que os homens usam para tentar explicar, mas acabam se enrolando, alguns com sinceridade, outros com desonestidade. Tem chamado os homens de parceiros, cooperadores, contribuintes. Nada disso. Deus não quer cooperador, contribuinte. Deus não quer pagador. Deus quer adorador. Eu quero entrar por essas portas para adorar o Senhor. Amém? Quantos querem também em nome de Jesus? E hoje, quem está em casa assistindo, e você, eu peço que você pegue o link e compartilhe com quem você ama. Compartilhe com a pessoa que não está aqui, porque isso também é evangelismo. Você que está em casa também adore a Deus da maneira correta. Agora, veja, como adorar é ofertar, como adorar é entregar, adorar não é receber, adorar é ofertar, há 4 ofertas. Você lembra quais são as 4 ofertas? Lembra? Na ordem que vimos ontem. Primeira oferta que eu entrego para Deus. A oferta dos meus lábios. Eu não posso vir adorar a Deus e não cantar. Você cantou hoje? Vamos passar uma semana cantando. Preciso me entregar. Quem toca o piano, canta com os dedos, né, Raíra? Canta com os dedos. Mas a Raíra toca o piano e canta também. É a experiência completa. Cante. Não existe verdadeira adoração sem o sacrifício dos lábios. Eu oferto meus lábios a Deus hoje. Vou cantar. Vai ter outra oportunidade de cantar. Segunda oferta é a oferta do quê? Do meu coração. E como é que eu derramo o coração para Deus? Em oração. Não existe outra forma de entregar o coração para Deus que não seja orando. E é só na oração que nós não somos hipócritas. Na verdade, vou mudar a frase. Somente em oração é impossível ser hipócrita. Eu não estou falando uma oração que se faz em público. Que tem gente que faz aquelas orações que é para chamar atenção, né? Genuflexos aqui, Senhor, Criador do universo e da terra, estamos prontos para atender o teu desiderato, o répito do teu desiderato. Para pedir que o Senhor possa trazer o lenitivo para a concupiscência que graça ao mundo. Amém? Você não entendeu nada, professora? Nada? Gente, essa é uma oração que eu ouvi um dia um pastor fazer. Excelentíssimo Senhor do universo, estamos aqui prontos para atender o répito do teu desiderado. Genuflexos aqui, dedicamos nossa vida ao Senhor e te rogamos que traga o lenitivo para a concupiscência que graça a terra. Aí você fala amém com emoção, né? Gente, depois eu traduzo para vocês aí, tá? Porque isso é em português, tudo que eu falei é em português. Você pode até ser hipócrita numa oração audível. Mas quando você chega na igreja, se ajoelha aqui nesse banco e faz uma oração para Deus, você pode derramar seu coração para Jesus. Amém? Terceira oferta, é a oferta da minha atenção. Atenção, eu venho para a igreja para ouvir o Senhor, para ler a Bíblia. Abra a palavra de Deus, marque a Bíblia, traga um caderno, escreva, risque, pinte, marque aquilo ali, tuita aquela coisa, manda no Instagram o texto, tudo, uma frase, mas traga a palavra de Deus. E hoje aqui, desconecte do Instagram, desconecte do WhatsApp. Tem gente que fica o tempo todo, até toxicólogo já, tem um alto índice de pessoas corcunda, porque anda o dia inteiro assim. Corcunda. Tem gente, até falaram um dia desse aí, que quando o WhatsApp deu erro, uma mãe e um filho se encontraram, 30 anos na mesma casa. Não se via mais, achei minha mãe em casa. Porque ficava o tempo todo cabeça baixa. É uma piada, né, pessoal? Mas venha para a igreja e dê atenção para a palavra de Deus. Essa é a terceira oferta. Oferte a Deus a sua atenção. E a quarta oferta qual é? A oferta dos meus recursos, dos meus tesouros. E Deus, Ele falou em várias ocasiões, não venha à minha presença de mãos vazias. Algumas pessoas questionaram ontem e hoje também. Eu preciso explicar para vocês isso aqui, porque na semana nós vamos explicar tudo. Não dá para fazer tudo num dia só. Mas é importante entender que as mãos vazias que Deus não quer, é aquela pessoa que vem aos cultos e nunca tem nada a ofertar. Nenhuma das 4 ofertas. Ou esquece a oferta que são os seus tesouros. Mas uma pessoa que tem pacto com Deus, eu tenho pacto com Deus. Você tem um pacto com Deus, você entrega o seu pacto a Deus no primeiro sábado do mês, por exemplo, no segundo sábado do mês. E os outros 3 sábados, você não tem o que ofertar porque você já ofertou seu pacto. Você está de mãos vazias quando a salva passa? Não, porque você tem o quê? Pacto, compromisso com Cristo. Amém? Você tem um compromisso com Ele. O problema é quando, como eu falei ontem, o marido não compra um presente para a esposa,
no aniversário dela, mas tem o valor para pagar na quadra para jogar futebol toda segunda-feira. Ah, não tenho como, você me entende que as coisas estão difíceis, meu amor, eu te amo esse mês, eu não vou comprar um presente, mas toda semana ele paga a quadra para jogar futebol. O que ele está dizendo para essa mulher? Que ele ama mais a gorducha do que a mulher dele. A gorduchinha, sabe? Missão global. Que tem gente que não joga bola, faz missão global. Então, missão global. E aí isso é um nome assim, evangélico, né? Para esconder o futebol. Mas, gente, a gente faz pior com Deus. Porque chega no sábado, chega no domingo, chega na quarta, onde tem oferta, a pessoa vem e nunca tem para ofertar. Ou então faz o pior. Sabe o que é pior do que não ter para ofertar? O pior é ter e mendigar. Ou, na verdade, fazer de Deus um mendigo. Você pega aquela nota mais feia, mais amassada, a primeira que encontra e joga na salva. Eu estou com vontade de ler um texto, mas não vai ser hoje não, vai ser só nos próximos, porque hoje é outro assunto, tá? Pensando nisso, o que vai acontecer amanhã? A partir de amanhã, você está convidado a exercitar essa boa prática. Qual é a boa prática? A boa prática de sacrificar algo para Deus. Algo bom para o Senhor. A primeira vez que eu fiz esse desafio que eu vou fazer agora com vocês aqui, foi em 2004, na cidade de Artur Nogueira, meu primeiro distrito. A Camila era pequenininha, 2004, você tem quantos anos, filha? 10, 7, novinha. Bem era 7, antes do batismo, que eu batizei a Camila com 8. Mas veja só, qual é o desafio? O desafio é o seguinte, por que às vezes a gente não tem o que ofertar a Deus? Por algumas razões. Primeiro, você não tem dinheiro, então você não tem como ofertar a Deus. Você não tem como dizimar, você não tem. E Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Segunda coisa, você tem tantos gastos e tantas necessidades que não sobra. Então você tem gastos e necessidades, você não sobra. Terceira razão, você não lembra. Às vezes acontece de chegar aqui na hora da salva, aí o diácono está passando, fica esperando, você abre a carteira, cai todos os documentos no chão, aí você pega aqui, abre a bolsa e procura, menina, eu tinha R$2 aqui nessa bolsa. E a filha fala assim, eu peguei, mas não vou falar nada. E fica lá a mão procurando tudo. Já aconteceu isso uma vez com você? Vestiu o terno errado, colocou o dízimo aqui, estava no outro e tal. A pessoa esquece. Então, qual é o desafio? Você vai sacrificar algo bom para que você tenha esse valor. Eu desafiei a igreja a fazer o seguinte, veja o que você gasta durante a semana. Você toma refrigerante? Então, eu não vou tomar refrigerante um dia. Vou pegar o valor do refrigerante e vou sacrificar para Jesus Cristo. Vou colocar no envelope de dízimo e vou levar para a igreja. Eu tomo sorvete todo dia, nesse calorão. Ou eu tomo açaí. Ou eu almoço todo dia no restaurante ali da esquina, porque eu trabalho ali perto. O que você faz? Um dia da semana, faça um jejum. Pega o valor da marmita, o valor do almoço e inverte como oferta para o Senhor. Você vai sacrificar algo bom para o Senhor. O que vai acontecer se você aprender a fazer isso? Nunca você vai entrar por essas portas de mãos vazias. Porque se o Senhor te abençoou com dinheiro para comprar açaí, pega um dos 7 açaís e devolve como oferta. Você entendeu o desafio? E eu fiz esse desafio na igreja do Parque dos Trabalhadores, 2004. Tinha um menino sentadinho ali no canto da escola adventista chamado João. O João ouviu aquilo ali, era amigo dos meus filhos na escola adventista de Artur Nogueira. E o João pensou, eu tenho que trazer algo para Jesus. O João tinha uns 8, 7 anos. E o João chegou com a mãe dele, foram no mercado Guidolin, lá em Artur Nogueira. Alguém conhece Artur Nogueira? Olha, muita gente. Alguém conhece o mercado Guidolin? Conhece, que agora é o Santo Anjo? Vivia lá, comprando banana para os meninos. Olha só, aí o João foi no mercado Guidolin. E o João foi pensando assim, olha, eu tenho que sacrificar alguma coisa. E o pastor falou que é uma coisa boa, porque eu não posso ir para a igreja de mãos vazias. E quando a mãe dele foi fazer as compras naquele dia no Guidolin, o João passando, ele teve a ideia. Mãe, a senhora vai comprar Nescau? Ela falou, vou comprar o Nescau. Quanto que está o Nescau? Aí a mãe falou, R$4 o Nescau, a latinha. Aí ele falou, tá bom, então eu vou sacrificar a latinha do Nescau. E a mãe dele, como? Eu vou sacrificar a latinha do Nescau, porque eu não quero nunca mais ir para a igreja de mãos vazias. Aí a mãe dele entendeu. Ela, em vez de comprar o Nescau, deu para ele os R$4, e naquela semana, todas as noites, o João, quando passava a salva, ele colocava R$1 na salva. Hoje, o João é casado com minha prima.
e mora lá em Portugal. É da família também, né? E ele contou isso para mim depois. Agora ele é adulto, ele lembra disso, deve estar assistindo também. Ele lembra disso aí. Se não é, se eu mandar para ele esse link para ele assistir lá. Gente, você também pode fazer isso. Porque você não pode viver nessa vida triste de nunca poder ofertar. E eu sei das listas, há pessoas que estão na igreja, nós estamos em outubro, e há irmãos que estão há 10 meses sem a alegria de poder ofertar. Você deve ter uma boa razão, mas eu quero dizer que existe solução para isso. Você não precisa ficar nessa vida triste, você pode fazer alguma coisa por Jesus. E o meu desafio é que todos os dias dessa semana, você sacrifique alguma coisa, de algum valor pequeno, alguma coisa que você gosta, que eu não vou fazer, vou pegar esse valor, vou inverter, você vai trazer em oferta para a igreja, para que você possa treinar a fazer a vontade de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu posso devolver um dízimo com tristeza no coração? Eu posso entregar a oferta com tristeza no coração? Posso ou não posso? Pode. Pode. Mas não deve. Mas eu vou fazer uma pergunta. Deus aceita? Aceita. E eu vou mudar mais ainda. Pode, deve e Deus aceita. Tem que matar a cobra e fazer o quê? Essa cobra morta. Então aguarde que numa dessas noites eu vou mostrar a cobra morta. Se você nunca leu na Bíblia, você vai ler. Deus, você pode, você deve e Deus aceita uma oferta ou um dízimo que se dá com tristeza. Eu falei que você vai aprender coisas que você nunca viu, né? Mas olha esse texto aqui, ó. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu o quê, pessoal? Dons aos homens. O tema de hoje é a nossa mordomia com os dons. Deus nos concedeu dons. Quando Jesus veio, ele levou cativo o cativeiro, porque ele venceu a morte, ele venceu Satanás, ele venceu a maldição. E quando ele levou cativo o cativeiro, ele deu presentes para nós. Ele venceu e ele nos presenteia com presentes, com dons. E esses dons espirituais que Deus nos concede, é a vontade de Deus que a gente saiba quais são e como funcionam. Quer ver o texto? Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 12, verso 1. 1 Coríntios 12, verso 1. O apóstolo Paulo fala a respeito dos dons. Interessante que em 1 Coríntios capítulo 12, também em Romanos capítulo 12, e em 1 Pedro capítulo 4, você encontra a lista de dons. Nós vamos ver mais ou menos rapidamente aqui. Mas em 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, Paulo diz o seguinte, olha, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Olha, irmãos, veja só, não é a vontade de Deus que a gente seja ignorante a respeito aos dons espirituais. Nós precisamos conhecer os dons espirituais. É mais ou menos como uma pessoa que ganhou um produto, ganhou um presente e nunca ficou sabendo. Você sabe que existe isso, né? Tem pessoas que ganham presentes, que têm direito a algumas coisas e nunca fica sabendo. E fica ali aquele presente, aquele dom, aquela coisa ali guardada. E a pessoa às vezes passa necessidade sem saber que tem um dom, que tem um presente. A Bíblia diz que Cristo levou o cativo o cativeiro e nos concedeu dons. Isso aqui não é uma promessa, isso aqui é uma certeza. Não é uma possibilidade, é uma afirmação. Deus, Cristo, nos concedeu dons. Então, todos que estão aqui têm dons de Deus, amém? Fale amém. Você tem um dom. Qual é o seu dom? Qual é o seu dom? Gente, essa é uma pergunta que geralmente tem duas respostas. Uma resposta é, não sei. Outra resposta é, não fala nada. Qual é o seu dom? Às vezes, por modéstia. Olha, eu canto muito bem. Mas se alguém pergunta, a pessoa não fala que canta muito bem. Modéstia. Às vezes, por ignorância. Ignorância não do ignorante que é chucro, não é? Ignorância porque ela não sabe. O que diz a Bíblia? Não quero que vocês sejam o quê? Ignorantes. Por quê? Porque nós todos temos dons. Vamos entender aqui qual é a diferença de dons para talentos. Tem diferença? Tem diferença? Qual é a diferença? Vamos entender o que é? O que são talentos e o que são dons? Anote aí, olha. Talentos são capacidades dadas por Deus no dia do nascimento da pessoa.
Nascimento físico. Quando a pessoa nasce, ela nasce com capacidades e talentos. Você já ouviu dizer que pessoas que desde pequenino já cantavam? Tem gente assim, não tem? Desde pequenino já sabia falar, esse menino vai ser advogado, fala assim, né? Com esse menino argumenta, tem gente que desde pequenininho já sabe desenhar. A pessoa já tem o jeito. Talentos são capacidades que Deus concede aos homens no seu nascimento. E dons, o que são dons? Dons são capacidades que Deus concede aos homens no seu nascimento espiritual. Você entendeu? Talentos são capacidades que Deus concede aos homens no seu nascimento físico. Por que não disse capacidades espirituais? Porque o que torna uma capacidade espiritual não é a capacidade em si. Porque, veja só, cantar é espiritual, sim ou não? Cantar não é espiritual, cantar é o quê? Uma habilidade, é uma capacidade. O que torna o ato de cantar espiritual? O que torna, Rita, é a pessoa que canta. Exatamente, a pessoa que canta. Marlônia, a pessoa que canta. Viu? E você falou bem, e para quem ela está cantando? Quem eu canto, aí vira o quê? Um dom, porque é espiritual. Mas então, qual é a diferença na prática de um para o outro? Olha só, dom e talento são capacidades, certo? Os dois vêm de quem? Vem de Deus. Ah, mas o diabo dá capacidade. Não dá, o diabo é ladrão, o ladrão não dá nada. E quando o diabo dá alguma coisa, é porque ele roubou. E quando você recebe uma coisa roubada, isso é receptação, é crime. Satanás não é dono de nada, então ele não pode dar nada. Então tudo que uma pessoa tem é de Deus. Mesmo que ela não use para Deus, a capacidade que ela tem, ela recebeu de quem? De Deus. Ou no seu nascimento físico, ou no seu nascimento espiritual. Então, talentos, capacidades, dons, capacidades. Os dois são recebidos por quem? Por Deus. E os dois são recebidos em que momento? No nascimento. O apóstolo Paulo falou para Timóteo. Timóteo, quer ver? Vamos ler o texto aqui. O que fala aqui? O apóstolo Paulo fala para Timóteo, para ele saber quais são os dons deles. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Está na lista aí, pessoal. Só seguir em frente. Eu pulei uns textos, tá? Depois eu vou voltar. Eu combino com o pessoal da mídia e depois eu mudo de ordem. Mas eles sabem, está treinado. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. O apóstolo Paulo falando para Timóteo, ele fala assim, ó. Por essa razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Olha só, toda pessoa que é batizada nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem as mãos, o pastor impõe as mãos. Nesse momento a pessoa recebe de Deus dons. Paulo fala assim, ó, o dom de Deus que você recebeu na imposição das minhas mãos. Quando uma mulher ou um homem é ordenado ao sagrado ministério do diaconato, há de novo a imposição de mãos e Deus concede outros dons. Quando um homem, uma mulher é ordenado ao sagrado ministério do ancianato, há a imposição de mãos e Deus concede outros dons. Quando um homem é ordenado ao sagrado ministério do pastorado, ele recebe a imposição de mãos e Deus concede outros dons. Você compreendeu que os dons, eles são proporcionais ao serviço que a pessoa presta? O Senhor vai dar tantos dons quanto sejam necessários para o cumprimento da missão. E aí é que está. Para que servem os dons? Para que servem os dons? Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala? No livro de Efésios, no capítulo 4. Nós lemos o primeiro texto de Efésios, capítulo 4. Volta lá no capítulo 4, só que agora no verso 11. Vamos ver o que o apóstolo, inspirado por Deus, fala sobre os dons. E ele faz uma lista. Isso aqui é uma das listas, uma das 3 listas, grandes listas de dons. As listas de dons da Bíblia, elas não são listas completas, elas são apenas listas de exemplo, para que você possa entender que Deus concede dons. E olha a lista que ele fala, capítulo 4, verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, e outros para pastores, outros para evangelistas, e outros... profetas, né? E outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha que interessante, Paulo fez uma lista rápida de dons, mestres, professores, evangelistas, pastores, aí ele fala, com o fim de quê? Com vista ao quê? Ao aperfeiçoamento de quem? Dos santos, para o desempenho do seu serviço. Você compreendeu? Deus concede dons
à medida que eles são necessários para o serviço e para o aperfeiçoamento da igreja. Veja, quando Deus concede um talento para uma pessoa no seu nascimento, Deus concedeu o talento de cantar. A pessoa pode usar esse talento de cantar para ganhar dinheiro e sustentar a vida? Pode ou não pode? Pode, porque ele é um talento. Eu posso usar um dom que eu recebi de Deus no meu batismo, porque eu conheço pessoas que não cantavam nada, era uma taquara rachada. Depois do batismo vira cantor. É verdade, tem gente que acontece isso. A pessoa recebeu de Deus um dom que ela não sabia, que ela não possuía. Esse dom que ela recebeu, ela pode usar para o seu sustento? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode também, porque são dons são talentos concedidos por quem? Por Deus. Primeiro para o meu bem, mas quando se torna um dom espiritual, é quando eu uso para aperfeiçoamento de quem, pessoal? Presta atenção, isso aqui é importante. O seu dom não te aperfeiçoa. Como assim, pessoal? Pastor, a Camila cantou aqui maravilhosamente bem, amém? Eu que fiz a Camila. Rosana mais eu, né? Rosana mais eu. Camila é obra de Deus, filhote de Euquian e Rosana, né? Eu lembro quando a Camila começou a cantar. A Rosana cantava. E a Rosana cantava na igreja e inspirou a Camila a cantar. Aí quando a Camila começou a cantar melhor do que eu, a Rosana paramos de cantar. Né, Rosana? Nossa senhora, assim, eu cantava também, eu cantava em quarteto, eu cantava e tudo. Quando eles começaram a cantar melhor que a gente, nós paramos. E eles começaram a cantar. Mas o dom que a Camila tem de cantar não aperfeiçoa a Camila, não faz da Camila melhor. Não faz a Camila mais santa, não faz a Camila mais cristã, não faz da Camila mais espiritual, não faz da Camila melhor do que uma pessoa que não sabe cantar. Tem uma irmã, outra moça da idade da Camila que não canta, nunca cantou, não consegue, não tem coragem, não canta, não tem um dom. Daqui a pouco eu vou falar sobre como descobrir o dom, aí uma das razões, uma das formas é aqui. Essa pessoa, por não cantar como a Camila canta, ela é menor do que a Camila aos olhos de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Não, por quê? Porque dom não aperfeiçoa a pessoa. Dons que Deus me concede aperfeiçoam quem, pessoal? Os santos. Quando a Camila canta aqui, ela abençoa a sua vida. Amém? Ah, mas o cantor que canta aqui não abençoa a vida dele? Sim, porque ela cantou aqui, porque eu estou vendo a Camila preparando essa música lá em casa para cantar hoje. O que aconteceu quando ela estava preparando a música lá em casa para cantar hoje? Ela estava sendo abençoada. Quando que a Camila foi abençoada com a música que ela cantou hoje aqui? Quando, pessoal? Em casa, quando ela escolheu a música, quando ela cantou para ensaiar, quando ela preparou a música, ela foi abençoada. Lembra que eu falei ontem para vocês? O salvo é abençoado aonde, pessoal? Em casa. Por isso que o salvo não entra na igreja buscando a aprovação de Deus. O salvo não entra na igreja buscando desesperado amor, carinho, solução. O salvo não entra na igreja buscando uma mensagem que possa confortar meu coração. O salvo não entra na igreja buscando uma música. E maravilhosamente, tudo isso ele encontra aqui. Amém? Porque aqui é o lugar para encontrar essas coisas. Mas o salvo não vem para buscar isso. Por que ele não vem? Porque tudo isso, aceitação, aprovação, amor, uma mensagem que aquece meu coração, ele recebe aonde? Em casa. Então quando ele vem para a igreja, ele vem pensando em quê? O que eu vou dar para o meu Senhor? Amém? Você entendeu isso em nome de Jesus? Então o dom não serve para o meu aperfeiçoamento. O dom serve quando eu exerço o meu talento eu posso usar para mim. O meu talento eu vou usar para aperfeiçoar a minha vida, para ganhar dinheiro, para cuidar da minha família. Mas o meu dom, apesar de eu poder usar também, o meu dom foi feito para que os santos sejam aperfeiçoados, para que o desempenho do seu serviço seja melhor, para a edificação do corpo de Cristo. O dom serve para isso. E se você não tem usado o seu dom, você está sonegando para Deus o que Ele te deu. Você está compreendendo o que eu estou falando? Quando você diz, eu não conheço o meu dom, você está incorrendo num crime. Você está incorrendo num pecado. Você está correndo um risco muito grande. O risco que aconteceu daquela parábola dos talentos. Lembra que foi a parábola dos talentos? Que Jesus Cristo que deu para um 5, para outro 2 e para um 1. E o que tinha 5 pegou os 5 talentos, negociou e ganhou outros 5. O que tinha 2 pegou os 2 talentos, negociou e ganhou outros 2. E o que tinha 1 talento fez o que com ele? Enterrou, porque ele falou assim, sei que tu és um homem duro, que colhes aonde não planta, então tive medo e escondi teu talento.
Escuta uma coisa que eu falo a você em nome de Jesus. Você não pode mais, nunca mais repetir essa frase, essa resposta quando alguém perguntar: qual é o seu dom? Você não pode mais dizer eu não sei. Porque dizer eu não sei, isso é falsa modéstia. Se você canta, você vai dizer: pela graça de Cristo, eu canto, eu gosto de cantar na igreja. Eu gosto de pregar, eu gosto de visitar, eu gosto de fazer pão. E aí você pode fazer uma lista, o que você gosta de fazer para Cristo é um dom que Deus te deu, amém? Agora, tem gente que fala que não sabe por falsa modéstia. A pessoa sabe, mas não quer falar. Tem gente que não fala porque não sabe, eu não sei. Ah, não é que eu sou modéstia, não é porque... eu não sei o que eu sei fazer. Meu irmão, se você não sabe quais são os dons que Deus te deu no seu batismo, você está fazendo o que na igreja? Não pense que você vai para o céu desse jeito, porque você não vai para o céu pelo que você fez. Presta bem atenção. Mas no céu não vai ter ninguém que não fez. Você me ouviu? Você me ouviu? Eu vou repetir, olha aqui, ó. Você não vai para o céu pelo que você fez, mas no céu não vai entrar quem não fez. O que eu faço não me leva para o céu, mas o que eu deixo de fazer pode me deixar nessa terra. Por isso, a Bíblia diz: eu não quero que você seja o quê? Ignorante com respeito aos dons. Você tem que saber quais são os seus dons. E o apóstolo Paulo, ele continua, põe para a gente o verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha que coisa maravilhosa esse texto. Olha só o que os dons fazem por nós. Pelos santos, aperfeiçoa a igreja, nos faz crescer, ficar adultos como Cristo Jesus. A gente não é mais criança, levado de um vento para o outro, de uma doutrina para outra, de um pastor para o outro. Tem gente que é igual ovelhinha, é igual criança, aceita qualquer coisa. Você dá doce para a criança aceita. Você não é mais criança. E os dons nos aperfeiçoam. Desperte o seu dom. Não negligencie o seu dom. Agora eu quero que você me acompanhe, eu vou dar para vocês aqui. Eu mandei aquelas imagens, pessoal. Letras brancas, fundo preto. Como descobrir o seu dom? Porque o apóstolo Paulo, ele fala que nós temos que procurar descobrir os nossos dons. Ele fala 2 vezes isso para Timóteo. Em 2 Timóteo e 1 Timóteo. Primeira coisa, olha ali. Estude o que a Bíblia diz sobre dons. Anote aí para você ler em casa hoje à noite, antes de dormir, tá? Anote aí. Romanos capítulo 12, verso 4 a 8. Anote aí, pega o celular, abre um bloco de notas. Se você não tem caneta e lápis e papel, anote aí, ó. Não vou ler agora, você vai ler em casa hoje antes de dormir, eu vou dizer o que você vai fazer. Romanos capítulo 12, verso 4 a 8. 1 Coríntios, o capítulo inteiro, capítulo 12 inteiro. Romanos capítulo 12, verso 4 a 8. Aí depois você vai anotar 1 Coríntios, o capítulo 12 inteiro. E o terceiro, 1 Pedro, capítulo 4, verso 10 a 11. Deus é tão maravilhoso que se você vê os números daqui dos capítulos, são todos repetidos, sabia? A distribuição de capítulos na Bíblia não foi algo que os profetas fizeram. Foi feito no futuro, depois, muito tempo depois. Mas tem algumas coincidências, entre aspas, que eu creio que Deus fez para que a gente pudesse gravar melhor as coisas. Olha só, Romanos capítulo 12, verso 4 a 8. 1 Coríntios, capítulo 12. E 1 Pedro, capítulo 4, 10 a 11. Anote aí, o que você vai fazer? Vai ler as listas de dons. Há uma variedade de listas, elas não são completas, porque tem várias listas, tem vários dons que não estão nas listas. Mas elas servem como exemplo, servem para mostrar que Deus pode nos conceder dons. Primeira coisa, estude o que a Bíblia diz sobre dons espirituais. E hoje, você está fazendo isso já. Segunda coisa que você vai fazer, coloca aqui. Observe cuidadosamente o que pesa no seu coração. O que significa isso, pastor? Muitas vezes, pessoal, é possível descobrir o nosso dom por aquilo que incomoda a gente. Por exemplo, você fica muito incomodado com alguma coisa que não está sendo feito bem feito. Aquilo te incomoda, te deixa chateado, ou te deixa triste. E você sempre olha para aquilo ali e pensa assim, eu faria de tal jeito. Olha, isso aí pode ser o seu dom. Isso pode ser o seu dom. Um exemplo aqui, uma pessoa que está sempre preocupada na salvação dos outros.
Ela vê alguém no metrô, pensa, por essa pessoa está salva? Deus pode ter te dado o dom do evangelismo. Porque sabe qual é o maior sentimento no coração do evangelista? Ele não consegue ver as pessoas se perdendo. E tem que falar alguma coisa. E tem que entregar alguma coisa. Então, olha só, observe cuidadosamente o que pesa no seu coração. Ou o que você gosta de fazer. Eu tenho facilidade com isso. Ou eu gosto de aprender sobre isso. Deus pode estar dando uma dica que isso é seu dom. Ah, pastor, mas o que eu gosto de fazer não está na lista de dons. Não tem problema, não tem que estar na lista de dons. Você só tem que pegar aquilo que você gosta de fazer e reverter para Deus. Entendeu? Veja aí, terceira coisa que você vai fazer. Terceira coisa, suplique para que Deus mostre o dom que Ele lhe deu. Peça a Deus, ore, Senhor, me diz qual é o meu dom. Mostra meu dom. E Deus atende, pessoal. Existem algumas orações que Deus atende de qualquer jeito. Uma delas é, Senhor, me salva. Essa oração Deus sempre atende. Outra oração que Deus sempre atende, Senhor, me mostra qual é o meu dom. Suplique, peça o dom. Quarta, são 6. Tenha certeza de estar procurando viver alinhado com a Bíblia. Tenha certeza de que você quer fazer as coisas que Deus quer, que você está andando nos caminhos de Deus. Porque talvez você vai descobrir capacidades que vão tirar você dos caminhos de Deus. Eu conheci uma pessoa, um casal, que o marido fez um concurso e passou para os bombeiros. Foi fazer todo o treinamento e tudo, começou a trabalhar como bombeiro. Era o marido, a esposa e 2 filhos. Ele vinha na igreja e ele descobriu que ele tinha aquele dom de cuidado, do cuidado. Fez o concurso, prestou o concurso para os bombeiros. A esposa dele fez também o concurso e passou para os bombeiros. E eles vieram falar comigo. Pastor, o que o senhor acha? Eu falei, eu acho que vocês não têm que aceitar a proposta de emprego. Aí falou, por que não, pastor? É uma proposta boa, vão ganhar bem tudo. Por que não? Por quê? Porque trabalhando como bombeiros, vocês vão ter que trabalhar os sábados. E hoje, vocês não têm problema, a família está toda na igreja. Se vocês forem trabalhar como bombeiros no sábado, vocês vão, com o tempo, abandonar a fé. Nossa, pastor, como o senhor jogou praga na gente. Eu fiquei naquele lugar 3 anos, 4 anos. Antes do 4º ano, os 4 estavam apostatados. Tenha certeza de que aquilo que você vai fazer glorifica a Deus. Tenha certeza de que aquilo que você vai fazer vai te aproximar de Deus, não te atrapalhar de vir à igreja. Tenha certeza que aquilo que você gosta de fazer vai aperfeiçoar os santos e não só te dar dinheiro, porque senão você não está alinhado com a palavra de Deus. A 5ª dica: comece servindo em todo lugar e a todos. Onde houver a necessidade, procura satisfazê-lo. É o seguinte, atire para todo lado. Para todo lado. Pega os departamentos da igreja, agora nós fizemos aqui as eleições, tem vários líderes de departamento sozinhos no departamento para 2024. Então assim, se ofereça. Entra nos aventureiros, entra nos bravadores, entra na música, entra no Ministério Pessoal, entra no Ministério da Mulher, vai lá com a Zélia para ajudar nos eventos, se ofereça, se ofereça. O que vai acontecer? Vai ter coisa que você vai fazer na primeira vez e vai amar. É por aqui que vai ter coisa que vai dizer, meu Deus do céu, não devia ter pedido para ficar com a Zélia. Mas é ruim? Não é ruim, você está procurando, procure o seu dom, se ofereça, se ofereça. Você vai se encaixar em algum lugar. Por quê? Porque todos nós temos um lugar reservado por Deus para a gente, amém? Porque Ele concedeu dons, são 26 departamentos da igreja, procure um que você possa ser útil. E por fim, a 6ª dica para você descobrir seu dom, olha só, pergunte a quem lhe conhece. Que dom você acha que Deus me deu? Pergunte, mas pergunte para pessoas cristãs. Faz uma oração, olha aquele irmão, aquela irmã, aquele pessoal da igreja que sabe que é cristão, chega para ele e fala assim, olha, seja sincero, pergunte o que eu faço, o que eu posso fazer. Irmãos, e você quando chegar numa situação dessa, seja sincero. Eu vou mostrar para vocês que nós aqui, muitas vezes, nós cometemos o pecado da mentira na igreja. Sabe o que é? A pessoa vem cantar aqui na frente e canta feio. Aí na porta ele fala, irmão, obrigado pela música maravilhosa que você cantou. Infeliz, mentiroso. Vai para o inferno, viu, pessoal? Não cantou bem.
Você tem que chegar, não vai chegar e dizer assim, não presta, você não presta. Não fala isso, você não sabe, mas você pode falar o seguinte, irmão, olha, o seu louvor foi de todo o coração, mas não ficou bem não. Mas dá um abraço, conversa. Agora, pessoal, você tem, não dê a sua opinião quando não é pedido, tá? Pegou a dica aí? Uma pessoa não cantou muito bem aqui. Ô Guilherme, não é sua área não, amigo. Não, ele não pediu opinião sua, pediu opinião? Não, mas se a pessoa pedir opinião, o que você tem que fazer? Não, irmão, cantou maravilhosamente bem. Deus foi louvado. Você sabia que Deus não é louvado com uma música mal cantada? Mesmo que seja de todo o coração? Sabia que não é? Sabia que Deus não é louvado com um sermão mal feito? Mesmo que seja de todo o coração? Porque uma coisa é uma música cantada despreparado. Outra coisa é uma pessoa que não sabe cantar. Mas se a pessoa não sabe cantar, ela tem que saber que ela não sabe cantar. E quem é que vai falar isso para ela? Hein, Priscila? Sabe quem vai falar para ela? Eu vou dizer. Fala, Alexandre. Alexandre, que é diretor de música, né? Ela que vai levar, né? Sabe quem vai falar para ela? Quem vê como você vai concordar comigo? Presta atenção. Você vai numa loja para comprar roupa. Tem alguma vendedora de roupa aqui? De loja? Ninguém, né? Então posso falar aqui. Tem alguém assistindo aí? Olha só. Vendedora de roupa. Eu vou falar baixo, tá? É o povo mais mentiroso que existe. Se você vestir 10 roupas diferentes, de cores diferentes, como é que fica para a vendedora? Perfeito. Foi feito para você. Aí você compra aquela roupa achando que está arrasando. Se bem que tem vendedor que é honesto, né? Não ficou bom isso aí não. Porque vendedor esperta ganha o cliente, entendeu? Ganha o cliente, entendeu? Mas normalmente o vendedor quer vender. E se ele vai falar para você que não tem, eu já perguntei para um vendedor, moço, tem isso? Tem. Aí eu olhei, puxa, mas eu queria de outras coisas. Tem alguma loja que eu possa comprar aqui perto? Não tem mais nenhuma loja aqui perto que vende isso aqui. Aí eu saí da porta, na outra promoção, tá lá. Eu falei, ô infeliz. Na porta ele não falou, mas olha só. E se fosse meu amigo? Tá lá a Camila comprando roupa. E comprou aquela roupa, achou linda. Que a vendedora convenceu. Aí ela chega com aquela roupa maravilhosa que a vendedora convenceu. Quem não é amiga da Camila, olha para a Camila e faz o quê? Que combinação. Estampado embaixo, estampado em cima. Aprendi isso aí, viu? Pode não, né? Pode não. Não está combinando isso aí, uma camisa estampada com outra calça estampada. Não está combinando. Mas a vendedora falou que está lindo. Até que a Camila se aproxima de uma amiga. Amiga, não é colega. Amiga. O que é que a amiga fala quando você vem com uma roupa que não tem nada a ver? O que é que ela fala? O que é que a amiga fala? A amiga fala. Você entendeu? Então, olha só. A sexta dica qual é? Pergunte para alguém que você confia em oração o que a pessoa acha que Deus te deu o dom. E aí, se alguém perguntar para você, seja sincero. Irmãos, Deus te deu vários dons, mas o de cantar não é. Ou então, estude. Ah, pastor, eu posso estudar e desenvolver o dom? Lógico, está escrito. Desenvolva o seu dom. Olha, eu quero cantar. Eu não sei cantar. O que eu vou fazer? Eu vou estudar, porque eu não sabia ler, irmã. Eu não sabia ler e aprendi a ler. Então você pode estudar. E se você fizer assim, Senhor, eu quero cantar para te louvar. O que você acha que Deus vai fazer? O que Ele vai fazer? Vai te dar o dom. Amém? E aí, Alessandra, vai aumentar muito aqui a lista agora, viu? De cantouros e canteiras aqui. Gente, há muito mais do que falar sobre dons. Mas é importante que você saiba algo muito importante. Que eu já falei aqui. Você tem um dom. Todos têm um dom. É seu dever não ser ignorante com respeito ao seu dom. Mas o dom que Deus me concede, Ele não concede meus dons para o meu benefício. Os meus dons é para aperfeiçoamento dos outros. Eu quero que você leia comigo aqui algo que parece ser a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, verso 22. 22 e 23.
Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Os dons, eles servem para aperfeiçoamento da igreja, para o bem do próximo e para a glória de Deus. Posso usar o meu dom para ganhar dinheiro e ter meu sustento? Pode, isso não é errado. Mas lembre-se que o dom é para o bem dos outros, para o aperfeiçoamento da igreja e para a glória de Deus. Mas em Gálatas capítulo 5, verso 22, o apóstolo Paulo fala de algo interessante. Ele fala assim, mas o fruto do Espírito é... O que, pessoal? Vamos ler ali? O amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, verso 23, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, o que diz o apóstolo? Não há lei. O propósito final dos dons é preparar uma igreja perfeita para a volta de Jesus. E os dons nos levam, o uso dos dons nos leva inevitavelmente a receber de Deus o fruto do Espírito Santo. Presta atenção. Dons e talentos são capacidades que todas as pessoas recebem no seu nascimento. Ou nascimento físico, ou nascimento espiritual. Só que Deus não quer que você faça. Deus quer que você seja. Dons é aquilo que eu faço. Fruto é aquilo que eu sou. Eu sou amor. Eu sou pacífico, benigno, bondoso, fiel, temperante, manso, feliz. Esses 9 que compõem o fruto, eles não são dados para todas as pessoas. Somente para aqueles que permanecem em Cristo e devolvem para Cristo o talento ou o dom que recebeu no seu nascimento. Você multiplica esse talento, multiplica esse dom, e com o tempo você frutifica em Cristo Jesus. E para isso, pessoal, é preciso exercer os meus dons e os seus dons. Romanos no capítulo 6, abra sua Bíblia aí. Romanos no capítulo 6, o apóstolo Paulo ele faz um apelo emocionado. Fazer não é o mais importante na vida. O mais importante é ser. Porém, quem é, faz. Você está me entendendo? O fazer não é o mais importante da vida. Não fique preocupado pelo que você está fazendo por Jesus Cristo. Fique preocupado em ser de Jesus Cristo. Mas saiba que quem é, faz. Nem todo o que faz, é. Mas quem é, faz. E se você é de Cristo Jesus, você vai fazer as coisas para Cristo Jesus. Aí no livro de Romanos, no capítulo 6, no verso 12, o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha o apelo que ele faz. Não reine, não deixe reinar o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Irmãos, ele fala assim, não deixe o pecado reinar no seu corpo. Não obedeça às suas paixões. Não faça só o que você gosta. Eu falei que uma das dicas para você saber qual é o seu dom é fazer o que você gosta. Mas não faça só o que você gosta. Procure fazer também coisas que você acha que você não queria fazer. Se você for convidado para fazer alguma coisa por Jesus Cristo, e uma das formas de você descobrir o seu dom é aceitar quando Deus te dá um cargo na igreja. Porque eu posso dizer, eu não sei, eu não me vejo conduzindo uma escola sabatina, mas a comissão em oração pensou em você e colocou seu nome para diretor da escola sabatina, e você pensa, meu Deus do céu, isso é grande demais para mim. Mas aceite o dom de Deus, aceite. Não deixe o pecado reinar em você. Não deixe que você faça apenas aquilo que você gosta. E a desgraça do mundo hoje é querer apenas fazer o que gosta. Ouvir mensagens que gosta. Alguém falou assim, pastor, o senhor tem que pegar mensagens que possa acalmar o coração da gente. Amém. Mas a mensagem que acalma o coração é a mensagem de que você está errado e Jesus Cristo te perdoa. Amém? Mas hoje ninguém mais quer ouvir que está errado. Você não pode falar para uma pessoa gorda que ela está gorda. E eu posso falar isso porque eu sou gordo. Pelo menos já fui, muito mais. Já pesei 96 quilos, eu vou falar isso aqui na semana. Vou mostrar umas fotos minhas quando eu era uma bolinha.
Eu era tão gordo que se eu saísse sozinha na rua, eu não levantava mais se eu caísse. Eu não podia, eu tinha que andar sempre acompanhado. Rolava, sabe aquela tartaruguinha que não levanta mais, fica assim, né? Eu era assim. Imagina eu com a minha baixura, que eu não tenho altura. A altura é 1,60 m. Como eu tenho 1,57 m, eu tenho baixura, não tenho altura. Na minha baixura, eu pesar 96 quilos. Não está certo, pessoal. Não está certo. Eu estava doente, estava morrendo, já era pastor. Estava morrendo. Mas você não pode chamar um gordo de gordo, porque isso aí, não, você tem, não vai ficar chamando também, né? Você não é besta, né? Mas a pessoa tem que ouvir. O evangelho não é só o que você gosta de fazer. Continua, verso 13. Aí está o apelo que o apóstolo Paulo fala. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ele fala o seguinte, não ofereça para o pecado seus membros, seus talentos, seus dons, o que você sabe fazer. Oh, meu irmão, tem gente que fala muito bem, mas nunca pregou. Tem gente que canta, mas nunca veio aqui à frente. Tem gente que sabe administrar, mas nunca aceitou um cargo. Tem gente que sabe consertar, mas nunca fez nada para a igreja sem cobrar. Eu não estou dizendo que você tem que fazer tudo de graça para a igreja. Se você é um pedreiro, você pode fazer um muro para a igreja sem cobrar. Mas você pode fazer um muro da igreja cobrando um pouco menos, a igreja vai pagar para você, porque é seu sustento. Mas às vezes eu tenho um tom, eu tenho um talento, eu tenho uma capacidade, eu uso só para mim, ou só para o meu sustento. Eu nunca usei para Deus. Quando eu nunca uso, agora eu quero que você pense em você, tá? Pense em você, eu não vou dar nenhum exemplo, eu quero que pense em você. Quando eu nunca uso os meus talentos, os meus membros, as minhas habilidades, as minhas capacidades, eu nunca uso para o Senhor, na sua igreja, eu estou oferecendo esses talentos, essas capacidades e os meus membros para outro Senhor. Porque na política do Brasil tem vários partidos. No Campeonato Brasileiro são 20 times da primeira divisão. Mas no mundo espiritual só tem 2. Ou minhas capacidades, os meus talentos, eu uso para o Senhor, ou não se iluda, você não usa para você. Você ouviu o que eu falei? Porque quem não é por mim, não tem meio termo. Não, pastor, eu não uso, eu sei fazer isso aqui, eu sei fazer aplicativos de computador, eu sei fazer isso aqui, eu sei costurar, eu sei bordar, eu sei crochetar, eu sei cantar, eu sei cozinhar. E pensa quanto você sabe fazer. Mas eu nunca usei isso para a igreja, eu nunca usei isso para Deus. Mas o senhor não pode dizer que eu estou usando para o diabo. Não, eu só não usei para a igreja. Meu amigo, não tem outro lugar para ir. Se você não usa os seus talentos, se você não entrega, se você não oferece para Deus o que você é e o que você tem, você já ofereceu para Satanás. Porque todos nós nascemos em pecado, todos nós somos formados em iniquidade. Em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós já nascemos para o mal. Todos nós. E o apóstolo Tiago falou o seguinte, vocês não têm nada porque vocês não pedem. Mas vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque vocês só pedem para satisfazer os seus desejos e necessidades. Ah, pastor, eu só peço minhas necessidades. Meu irmão, eu quero te convidar hoje, em nome de Jesus Cristo. Ofereça o que você sabe fazer. Ofereça o que você gosta de fazer. Ofereça o que você é para o Senhor Jesus. Você não sabe qual é o seu dom? Descubra o seu dom. Olha o último texto aí, verso 14. Porque o pecado... Olha aqui, não é promessa, não é promessa, é certeza. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo do quê? Da graça. Mas quem que não está mais debaixo da lei? Aquele que ofereceu seus talentos, suas habilidades, seus membros para o Senhor. Nessa noite, eu quero dizer que do mesmo jeito que em mordomia se fala de dízimo e oferta, porque a mordomia, a gente pensa sempre que é recurso, que é dinheiro, e é também, eu vou gerenciar bem o recurso. Deus me deu talentos,
e eu tenho que gerenciar bem esses talentos. Nessa noite eu quero te fazer um convite em nome de Jesus. Que você ore a Deus e peça para Deus te mostrar qual é o seu talento. Qual é o seu dom. Se você já sabe, agora avalie o quanto desse talento e desse dom você tem dado para Deus e para a sua igreja. Lembra que uma das razões do dom era aperfeiçoar os santos? Lembra? Então o dom que você tem, a capacidade que você tem, o que eu estou falando aqui, pessoal, é o seu emprego também. Do que você trabalha? Eu trabalho de frentista. Você tem um dom, você tem um talento. Use esse dom, esse talento de alguma forma para a igreja de Deus. Se você fizer isso, o Senhor diz que Ele vai te aceitar. E como diz o verso 14, o pecado não terá o quê? Domínio sobre vós. Pessoal, se fosse eu que estivesse falando isso para você, você tinha que aceitar mais ou menos. Mas é o Senhor que está dizendo. O Senhor está dizendo. Dons é aquilo que você faz. Fruto é aquilo que você é. Mas ninguém receberá os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, sem primeiro não desenvolver e devolver os dons do Espírito. Eu quero que tudo que eu sei fazer de bom, tudo que eu sei fazer de mais ou menos, eu quero dar para o meu Senhor. Eu quero. Quantos querem também? Louvado seja Deus. Vem cá, Camila. Camila vai cantar uma música que fala sobre isso. Sobre a necessidade de você se entregar para Deus. Porque Ele te aceita. Ele te ama. Ele te quer. E Ele tem não promessas, Ele tem certezas para mim e para você. Enquanto a Camila estiver cantando, pensa na sua vida. E se você perceber que tem sido aquém do que podia ser para Deus, se tem uma capacidade, um talento, algo que você sabe fazer e gosta de fazer e não tem dado para Deus, fique em pé para dizer para o Senhor, Senhor, eu entendi. Não quero que o pecado reine em mim mais. Eu quero que o Senhor reine em mim. Vamos ouvir. O segredo é crer para então viver. O segredo é viver o puro amor em tudo que faço, em tudo que sei. Este é o momento, o poder da oração está em suplicar, o poder de mudar está em tudo entregar. Coloco aos seus pés tudo que sou. Este é o momento, toma o meu coração, rendo tudo ao teu controle, meu Senhor. Deixo todo sentimento ser levado a ti, sou completamente teu, ó meu Senhor. Procuro a verdade em meu caminhar e sigo a ti com os olhos da fé. Cada passo que dou, bem mais perto eu estou. Este é o momento, toma o meu coração, rendo tudo ao teu controle, meu Senhor. Deixo todo sentimento ser levado
teu, ó meu Senhor. Aqui, agora e por toda a vida, eu vou dizer: toma o meu coração, rendo tudo ao teu controle, meu Senhor. Deixo todo sentimento ser levado a ti. Sou completamente teu, ó meu Senhor. Sou completamente teu, ó meu Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Fale isso para Deus em sua vida. Sou completamente teu. Tudo que você é, tudo que você sabe fazer, tudo que você gosta de fazer, ofereça a Deus, para que nunca mais reine o pecado sobre sua vida. Ofereça ao Senhor. Ele vai aceitar, porque foi Ele que te deu. Ele vai aceitar. Feche seus olhos. Ó Deus amado, bendito é teu santo nome, Senhor. Obrigado, porque mais uma vez a tua palavra nos ensinou, nos repreendeu, nos alertou, nos alimentou e nos enriqueceu. Alimentados, transformados, enriquecidos essa noite, te rogamos, ó Deus, que faça claro para nós quais dons o Senhor nos concedeu. Aqueles que recebemos do nosso nascimento físico e aqueles que o Senhor nos deu do nosso nascimento da água e do Espírito. E queremos, ó Deus, como cantou a Camila, entregar completamente ao Senhor. Entregá-los a Ti, ó Deus, o que eu gosto de fazer. Entregar aquilo que eu quero fazer. Entregar o que eu sei fazer e o que eu quero aprender a fazer. Para que um dia, ó Deus, eu possa ser como o Senhor Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós em nome de Jesus. Nessa noite te agradecemos, ó Deus, porque podemos ir ao Senhor em busca de socorro. E eu te rogo, ó Deus, pela Mara, nossa irmã, mãe do Sidney Júnior. Essa tua filhinha, ó Deus, esteja com ela agora nesse momento. Acalenta, aquece, abençoa, restaura e cura nossa irmã, Senhor. Para que logo ela possa estar conosco aqui, glorificando o teu nome. Abençoe sua família também, ó Pai. Abençoa por tua graça também a Larissa, Senhor, o Alberto e o João Pedro. Ó Deus, tu conhece essa família que o Senhor ama. Abençoa-os, salva-os, abre portas que eles necessitam. Abençoa, meu Deus, nossa família. Nos dá, ó Deus, o teu amor e nos ajuda a amá-lo também. Abençoe o Tiago também, a Carol, que o Senhor possa cuidar da vida deles, que o Senhor possa prover suas necessidades e fortalecer a decisão deles, ó Deus, em nome de Jesus. E nessa noite, ó Deus, nós decidimos descobrir, desenvolver e usar nossos dons para a glória do teu nome, para aperfeiçoar as pessoas que se aproximarem de nós. Ó Deus, ajuda-me a usar meu talento para melhorar a vida das pessoas que estão ao meu redor, em casa, na igreja, no meu trabalho. Que aonde nós chegarmos, ó Deus, nós possamos chegar com o teu aroma, com o teu cheiro, com a tua bênção, com o teu sorriso. E que as coisas que eu faço no meu trabalho, as coisas que eu faço na minha escola, as coisas que eu faço em casa, tenham a excelência das coisas que Cristo fazia. Que possamos ser, ó Deus, perfeitos como é perfeito Jesus Cristo. E que não apareça eu, nenhum de nós, mas apareça o bem feito e os homens glorifiquem o nosso Pai, por ver em nós o Deus bendito que concede dons aos homens. O Senhor subiu ao céu e levou cativo o cativeiro, venceu o pecado e venceu a morte. Por isso, ó Deus, não deixe o pecado reinar em nosso corpo. Queremos oferecer ao Senhor nosso paladar, nossa boca, que a nossa língua nunca mais seja usada, ó Deus, para falar palavras que não sejam de bênçãos. Que nossos pés nos conduzam para lugares onde possamos abençoar os outros. Que nossas mãos, ó Deus, sejam mãos de bênção e de amor. Que possamos, ó Deus, ser em tuas mãos instrumentos de salvação, porque fomos salvos.
Por isso, ó Deus, hoje ofertamos a Ti nossos membros, ofertamos a Ti nossos talentos, os nossos dons, e obrigado por aceitá-los, em nome de Jesus, amém. Que a graça de Cristo te acompanhe, que Deus seja teu Senhor, teu companheiro nessa semana, e que Deus te dê a segunda-feira mais maravilhosa de 2023, amém? Deus te abençoe. Eu vou estar à porta para te cumprimentar, e amanhã nós iniciamos às 19h30, tá? O culto, mas às 19 horas já vai ter ali um lanchão, né? Falou do mim? Um Burger King ou McDonald's? Melhor ainda, né? Melhor ainda. Deus te abençoe.